Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre crimes de guerra, um dos assuntos do momento que ganhou visibilidade novamente, em razão do último episódio da guerra entre árabes e israelenses, que foi deflagrado com o ataque do Hamas ao território israelense no dia 7 de outubro. E depois disso, já se passaram um mês, né? Nós estamos em 7 de novembro. Israel vem retaliando pesado e nós temos aí atualmente um placar de quase 1.500 mortos do lado israelense e mais de 10 mil mortos do lado palestino. As tropas israelenses invadiram Gaza, né? Cortaram o território ao meio e estão nas periferias da cidade de Gaza, né, envolvidas aí num combate encarniçado com os militantes, né, os terroristas do Hamas. Então, em razão disso, as acusações de crimes de guerra pipocaram por todos os lados, né? Tanto os representantes de Israel e do Hamas trocando acusações, e também alguns estados apontando dedos, né? E, naturalmente, as torcidas organizadas das redes sociais, considerando que a polarização contaminou esse debate árabe-israelense, né? Rebaixando o nível do debate, como sempre. Mas, enfim, a rigor, tanto Israel como o Hamas cometeram crimes de guerra, né? Continuam cometendo crimes de guerra. E no início eu disse que novamente esse tema ganhou visibilidade porque há quase 2 anos a Rússia invadiu a Ucrânia e esse debate sobre crimes de guerra tomou, né, a imprensa na época, a mídia internacional, né, e os simpatizantes da Ucrânia, né, acusaram Putin e os seus exércitos de cometerem incessantes crimes de guerra e ao contrário, né, o Estado russo também acusou os ucranianos em vários momentos e os alinhados com a Rússia, né, os entusiastas da Rússia, da mesma forma. Mas, enfim, a rigor, todos cometem crimes de guerra em algum momento, né, porque violam, de alguma forma, o direito humanitário internacional, né, que está aí registrado em várias resoluções e protocolos, né, principalmente através das convenções de Genebra, né, das 4 convenções de Genebra e dos seus protocolos. Em um outro momento da história específico, ocorreram tentativas de se moralizar a guerra, de se colocar limites para as atuações dos militares em campo, mas alguma evolução significativa ocorreu apenas no século XIX, com a primeira Convenção de Genebra de 1864, e elas foram evoluindo até a quarta, né, em 1949. Começaram tratando de questões sanitárias envolvendo os militares, né? Posteriormente, criação de Cruz Vermelha, Crescente Vermelho, normatizando questões envolvendo socorro médico, e depois evoluíram para a proteção dos militares feridos, e por último, em 1949, resguardando o direito de civis e de prisioneiros de guerra. Mas, a rigor, o que são os crimes de guerra? São violações graves do direito internacional humanitário que foram tipificadas em algumas condutas, né? A lista é relativamente grande, mas nós podemos citar aqui as mais importantes e as que comumente são mais transgredidas, como, por exemplo, utilizar armas químicas ou biológicas, utilizar armas ou munições que provoquem sofrimento desnecessário. E aqui entra uma discussão complexa, né? Exemplo do fósforo branco, das armas, das bombas termobáricas, das granadas de fragmentação, cometer abusos sexuais, ataques deliberados à população civil, né? Impedir o acesso de água, comida e remédios a populações de territórios que foram dominados, crime de perfídia, que seria, por exemplo, se camuflar com o uniforme do inimigo, né, para ter acesso com mais facilidade e provocar aí baixas, né, ataques, atingir estrutura civil crítica, você eliminar um inimigo que já se rendeu,
ou torturar, promover maus tratos contra um prisioneiro. Mas, enfim, esses crimes de guerra, mesmo depois de firmados os tratados internacionais e da adesão de vários países, eles continuaram e continuam sendo praticados de maneira significativa, né, em grande volume. Nós tivemos aí grandes conflitos depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, que aconteceu em 1948, depois da última Convenção de Genebra. Nós tivemos a Guerra das Coreias, nós tivemos a Guerra do Vietnã, tivemos a Guerra Irã-Iraque, invasão da Rússia no Afeganistão, Guerra do Golfo, nós tivemos as guerras nos Balcãs envolvendo a ex-Iugoslávia, e no século XX tivemos aí as campanhas dos Estados Unidos e da OTAN contra a Líbia, contra o Afeganistão e contra o Iraque. E os relatos de crimes de guerra praticados por todas as partes, inclusive pela OTAN, por países que são aí ratificadores desses tratados, Tratado de Roma, e a rigor quem é punido é só quem perde, são os perdedores, ou um ou outro que tem o azar de ser capturado, né? Isso sempre ocorreu ao longo da história. Podemos citar alguns exemplos clássicos aqui, e foi montado um Tribunal Militar Internacional pelos países aliados para julgar o alto escalão nazista na cidade de Nuremberg, na Alemanha, né? Ficou conhecido como Tribunal de Nuremberg, que julgou aí figurões do alto escalão nazista como Hermann Göring, né, e o Ribbentrop, foram condenados à morte, né? O Ribbentrop foi enforcado, se não estiver enganado, e o Göring ele se suicidou antes da aplicação da pena, né? E outros altos representantes aí receberam penas que desde enforcamento até prisão perpétua. Mas enfim, porque os nazistas saíram perdedores da Segunda Guerra Mundial. É evidente que houve cometimento de crimes de guerra pelos aliados, né? Tivemos alguns exemplos aí claros e gritantes, como, por exemplo, o bombardeio de Dresden, né? Onde ocorreu uma punição coletiva, né? E a cidade é uma cidade barroca, né? Uma cidade histórica, foi reduzida a cinzas, né? E um número altíssimo de mortes de civis. Nós tivemos também outro caso emblemático, que é o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, que foi montado na década de 90 pela ONU, né, pelo Conselho de Segurança, que aprovou uma resolução para julgar os crimes contra a humanidade praticados durante a Guerra Civil. E foram condenados aí alguns oficiais do alto escalão da Bósnia, né, que estava envolvida no conflito. Inclusive, teve uma situação bastante pitoresca, né, que em 2017 foi condenado a 20 anos de prisão o general Slobodan Praliak. Eu acho que essa é a pronúncia, que durante a leitura da sentença ele tomou um frasco de veneno dentro, né, da corte, e gritou que ele era inocente, que ele não era culpado de crimes de guerra, né? E ele morreu naturalmente. E temos recentemente, aconteceu no ano passado, o caso do sargento russo na invasão da Ucrânia, que matou um civil, né, um idoso que passeava de bicicleta, né, por uma vila que estava sendo ocupada, né, e ele foi preso e foi a julgamento e condenado à prisão perpétua por crimes de guerra. Mas todos esses que eu citei, né, os bósnios, os nazistas e esse militar russo, eles foram ou perderam os conflitos, né, serão perdedores, ou eles foram capturados aí e serviram de exemplo. Porque, na verdade, aqueles que são vencedores, né, eles não sofrem punição alguma. Nós temos atualmente o TPI, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, que entrou em funcionamento em 2002, depois que entrou em vigor o Tratado de Roma, né? Tribunal Penal Internacional, que tem a função de julgar crimes de guerra,
crimes de agressão e crimes contra a humanidade, né, praticado por indivíduos aí durante conflitos. E tem alguns problemas de jurisdição, considerando que eles têm autonomia de atuação apenas em território de estados que ratificaram o acordo, né, ou contra autores aí desses crimes que os praticaram dentro do território, né, mas apenas quando as cortes locais são inertes, né, ou não têm condição de realizar os julgamentos, né, porque ele respeita a autonomia de cada país. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, é que o TPI ele expediu ano passado, aliás, no início desse ano, em março de 2023, um mandado de prisão internacional contra Vladimir Putin, né? Acusando de crime de guerra, porque, em tese, teria forçado a deportação de crianças ucranianas para o território russo, né? Essas crianças teriam sido adotadas por família russa, né? Isso teria ocorrido de maneira forçada. Mas quem entregará Vladimir Putin ao Tribunal de Haia, né? A Rússia nem é signatária, na verdade. Na verdade, ela assinou o tratado, mas não ratificou, né? Não foi ratificado pelo parlamento, então não tem validade nenhuma. Quem vai? Quem vai lá dentro da Rússia buscar o Putin, né? O Estado russo não vai entregar o Putin. Mas, enfim, tem uma série de denúncias contra o TPI, que ele é um tribunal parcial, politizado, faz vista grossa, né? O que importa é que é uma utopia você querer normatizar a guerra. A guerra é um momento onde o ser humano dá vazão aos seus instintos mais primitivos, né? Onde a pré-história ela sai, né, do canto escuro do seu subconsciente, né? E ele vem à tona e o ser humano é capaz de todo tipo de atrocidade que você imagina. E mesmo com as evoluções que ocorreram aí nos últimos 2 séculos, podemos dizer assim, nós estamos muito aquém de querer criar uma guerra limpa, né? Uma guerra de travesseiros, né? Podemos dizer assim. Porque a guerra por si só é uma insanidade, uma incoerência, né? Mas é uma realidade que se impõe, porque a história dos homens é a história das guerras. De toda forma, como dizia Platão, somente os mortos verão o fim da guerra. Os crimes de guerra continuarão a serem cometidos e só os perdedores penitenciarão seus pecados. E nós encerramos por aqui e muito obrigado pela atenção. Se chegou até aqui, não deixe de curtir o nosso vídeo e nos seguir aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.